E aí nós pedimos aos irmãos que leiam a Bíblia. Abra sua Bíblia, leia sua Bíblia, porque ela é mais do que suficiente. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, o tema do nosso estudo hoje é o Anticristo. E diz assim, 13:1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés, aleluias, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Aleluias. Até aqui. Senhor nosso Deus, fala conosco, nos ajuda, Senhor. Este culto é teu, esta oportunidade é tua. Nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida e clamamos a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, nós gostaríamos então de comentar sobre algumas características do anticristo. Algumas características que envolvem esta pessoa, né, esse ser humano, que terá um papel tão grande, tão fundamental depois da volta de Jesus. Em primeiro lugar, o que o apóstolo Paulo profetizou sobre o anticristo? Se nós lermos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 a 6, nós teremos várias características do anticristo. Então eu convido você a deixar o dedinho, marcar na sua Bíblia Apocalipse 13, porque nós voltaremos para lá. E vamos aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Muito bem. Capítulo 2, versículo 3. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui eu tenho duas características nesse versículo. Ele é um homem. Algumas pessoas perguntam se o anticristo será uma inteligência artificial de computador. Não, é um homem, está chamado homem do pecado. Ah, pastor, eu acho que o anticristo será uma instituição, será uma religião. Não, aqui diz que é o homem do pecado. Então a primeira característica nesse momento é que o anticristo ele é um homem, é um ser humano. Não seria uma instituição religiosa, um governo. O governo comunista é o anticristo. Não, não é um governo político, não é uma instituição religiosa ou política, não é uma máquina, um computador, um programa, um software. O anticristo é uma pessoa. E como pessoa, ele tem instrumentos de contato com as massas e multidões, os quais ele utilizará muito bem. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, uma terceira característica. Primeiro, ele é um homem. Segundo, quanto mais perto nós estivermos da volta de Jesus para a manifestação deste homem, maior será o esfriamento e a apostasia. Agora, eu gostaria que os irmãos compreendessem um ponto importante sobre a apostasia como sinal do final da época da igreja, porque eu tenho duas profecias que se encontram nesse momento final da hora da igreja. Eu tenho Joel 2:28, e eu tenho aqui 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Porque ao mesmo tempo, inclusive lembrando também Mateus 24:12, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o esfriamento do amor das pessoas, o abandono que as pessoas têm da oração, da devoção, da piedade, o esfriamento espiritual, a apostasia espiritual, que é o abandono da fé por aqueles que um dia tiveram essa fé, tudo isso concentrado, tudo isso concomitantemente trabalhado, é um sinal do final dos tempos.
Mas também não podemos esquecer, igreja remida, que Joel 2, verso 28 diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão e os vossos velhos terão sonhos, ou seja, eles desejarão fazer grandes coisas para Deus, terão planos, esperanças e sonhos. Pastor, então existe uma contradição? Não, existe uma verdade complementar. Como assim? Ao mesmo tempo, no último dia, ou nos últimos dias, perdão, nos últimos momentos, derramar-se-á o Espírito Santo para o avivamento de milhões, e milhões entrarão em oposição a Deus ao mesmo tempo. Entre os 7 bilhões vivos, ou talvez 7 e poucos, talvez um dia até 8, eu não sei, nesses bilhões de pessoas vivas, nós teremos milhões avivados e teremos milhões mortos espiritualmente, desviados do primeiro amor, cheios de raiva no coração, cheios de medo no coração, cheios de prostituição no coração, cheio de mentira no coração. Nós teremos as duas realidades ao mesmo tempo. E o que isso tem a ver com o anticristo? É muito importante nós associarmos 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, com 1 João capítulo 2, versículo 18, para nós entendermos qual é a relação disso com o anticristo. Então vamos lá, vamos ler o texto, por favor? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, já foi lido, mas vamos reler, né? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. Então, ele é anti-Deus. Se formos a 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 18, deixa eu me ver aqui, 1 João 2,18. Está aqui. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Aqui nós observamos, meus amados irmãos, que o anticristo tem o seu espírito trabalhando na terra, mas não é espírito no sentido de dele ter uma alma e a alma do anticristo está nessa condição, não é isso. É como se seres espirituais estivessem promovendo aquilo que o anticristo promoverá. Se nós formos ao verso 22, diz assim, continua com a Bíblia aberta: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Então, o anticristo, se a primeira característica dele é ser um homem, se a segunda característica dele é se revelar no meio da apostasia, se a terceira característica dele é ser anti-Deus, então essa aqui poderia ser uma quarta. Qual? Negar que Jesus veio em carne. No versículo 22, que o anticristo nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. E esse espírito de negação de Jesus, ele já está trabalhando poderosamente na Terra há muitos milênios, ou há muitas centenas de anos. Por exemplo, qualquer judeu que não aceitou Jesus como Salvador, nega que Jesus é o Cristo. Esse mesmo é o anticristo. Qualquer muçulmano nega que Jesus é o Cristo. Qualquer ateu nega que Jesus é o Cristo. Qualquer agnóstico nega que Jesus é o Cristo. Então, a negação de que Jesus é o Cristo é uma manifestação de poderes espirituais que concorrem, que convergem para o anticristo pessoa física. Então eu gostaria de fazer essa dissociação. O anticristo como pessoa física e o anticristo como poderes espirituais que trabalham na humanidade há muito tempo. E a partir de então é que 1 João capítulo 2 vem nos mostrando que os poderes espirituais relacionados ao anticristo já estão da terra abundantemente.
como os exemplos que nós citamos. Eu não quero dizer que nenhuma dessas religiões é o anticristo, porque o anticristo é um homem. Nós começamos explicando isso para ninguém confundir uma religião que nega que Jesus é o Cristo como a pessoa do anticristo. Não, mas qualquer religião que nega que Jesus é o Cristo, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra da verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De acordo com 1 João capítulo 2, versículo 22, qualquer negação de que Jesus é o Cristo é a obra espiritual maligna, diabólica do anticristo. E muitos já estão seguindo as obras do anticristo na terra. Isso é muito importante também lembrarmos. Outro ponto fundamental, voltando à leitura bíblica de 2 Tessalonicenses capítulo 2, é exatamente o que o versículo 7 chama de mistério da injustiça. Vamos ler aqui, meus irmãos? Vamos lá. Versículo 5. Não vos lembreis destas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O versículo 6 diz que alguma coisa impede a pessoa física do anticristo se manifestar. Versículo 6. Alguma coisa o impede, o detém. Mas também está aqui implícito que a seu próprio tempo será manifestado. Então existe um tempo em que ele se manifestará. No versículo 7, já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja retirado. Então será revelado o iníquo. Olha que interessante. Ele é chamado homem do pecado, no versículo 3, e ele é chamado o iníquo, no versículo 8. Por quê? Nós vamos observar por quê. Daqui a pouquinho, vamos lá no Apocalipse 13, nos responderá por que o anticristo tem essa nomenclatura tão nefasta. Ok, será revelado o iníquo. Ou seja, o anticristo somente se manifestará depois que alguma coisa que o detém for retirado. E essa coisa que o detém é a igreja cheia do Espírito Santo. É a igreja remida no sangue de Jesus. A igreja remida no poder da palavra de Deus. A igreja remida na graça de Deus, na unção de Deus. Prosseguindo, meus irmãos, vamos a Apocalipse 13? Vamos lá? Apocalipse capítulo 13. Tudo bem. Aqui em Apocalipse 13, eu gostaria de enfatizar com os irmãos. Você falou sobre o mistério da injustiça. Ah, sim, mas Rebeca está falando sobre o que é mistério da injustiça. É essa grande potestade, essa grande organização diabólica de doutrinas e práticas contrárias a Deus. Porque Deus é a justiça. E a desobediência é o mistério da injustiça. O anticristo representa toda a desobediência a Deus. Ele representa toda obra diabólica de resistência a Deus. Por isso o nome anticristo, porque em grego anti significa no lugar de. Então ele é contrário à verdade, mas se apresenta como substituto da verdade. Pensa num político corrupto, é uma coisa difícil de você imaginar, porque no Brasil quase não existe. Mas vamos fazer de conta que existe um político corrupto no Brasil. E que esse político corrupto, seja ele governador, deputado, senador, qualquer natureza, vereador, prefeito, seja lá o que for, esse político corrupto, ele defende o fim da corrupção. Mas por trás, ele é a própria mola propulsora do engano. Bom, você agora entendeu o anticristo. Então, ele diz que vai trazer a paz, diz que vai trazer a vida, diz que vai trazer a melhoria, o desenvolvimento, a igualdade, o respeito, o equilíbrio, mas, na verdade, seu espírito é de destruição. Vamos observar esses detalhes aqui. Estamos em Apocalipse 13 agora. Chegamos, todos estão abertos? Apocalipse 13, vamos lá. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Pastor, o que é a palavra besta? Figura monstruosa. Uma figura monstruosa que tinha 7 cabeças, 10 chifres
E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. Observa comigo, meu amado irmão, que o anticristo vem das nações. Mar é uma tipologia de nações. Então o anticristo vem das nações. Muito bem. Sendo homem. Mas, se ele tem 7 cabeças, é sinal que estará unido a uma confederação de 7 poderosas nações. Daí eu já começo a entender que o governo mundial centralizador, o governo dele, é um governo que será amparado por 7 cabeças, ou 7 nações, que podem ser também 10, porque são 10 chifres, e chifre significa poder. Podem ser 7 nações poderosas, associada a mais 3 nações poderosas. O que eu tenho certeza é que ele vai começar com 10 apoios, com 10 fundamentos. É isso que o texto está nos mostrando. E esse governo mundial do anticristo? Antes do coronavírus, ali pela década de 90 e também a primeira década do século 21, os anos 2000, muitas pessoas duvidavam da possibilidade de um governo mundial. Por quê? Porque seria uma ditadura assassina comunista, como todas as outras? Não sei. Seria uma ditadura nazista, como foi na década de 40? Uma ditadura fascista? Também não sei. Mas tanto as ditaduras comunistas, as ditaduras fascistas, as ditaduras nazistas, todas elas encontraram grande resistência. É muito difícil você transformar o mundo no mundo comunista, no mundo nazista ou no mundo fascista, sem você fazer uma guerra mundial de longa duração. A não ser que você tente fazer, como o Gramsci, ele vai trabalhar isso, tente fazer a contaminação das igrejas, o domínio das escolas de ensino médio, o domínio das faculdades, para fazer uma revolução cultural, que pode demorar aí muitos anos, mas, enfim, mas esse é um outro assunto, também enfrenta muita resistência. Agora, depois do coronavírus, está muito claro aos meus olhos que se houver uma epidemia mundial capaz de matar pessoas em questão de horas, os governos estão prostrados diante de um homem que traga a solução. O coronavírus nos mostrou isso de uma maneira empírica, de uma maneira real, verificável. Se houver uma epidemia capaz de contaminar as pessoas na velocidade do corona, mas causando a letalidade do ebola, com certeza todos os governos vão se prostrar diante de um homem que traga a solução. Por isso, ouso dizer que o mundo se prepara para um governo mundial. É fato notório, irmão, que o ex-primeiro-ministro da Inglaterra recomendou um governo mundial. Gordon, ele recomendou um governo mundial para solucionar o problema da pandemia do coronavírus. Ninguém deu atenção, mas é porque é coronavírus. Se fosse um outro, e se nós estivéssemos recolhendo corpos em todas as ruas, nós estaríamos pedindo o governo mundial para solucionar o problema. Então, igreja, você está vendo com seus próprios olhos o princípio das dores. Os últimos momentos da igreja. Um governo mundial nunca esteve tão organizado para tanto. Nunca, na história da humanidade, a humanidade não esteve tão preparada, tecnologicamente, mentalmente, politicamente, para uma governança centralizada em nível mundial. Ok. A besta que via, ele coloca os animais. Leopardo, porque é ágil. Urso, porque é forte. Boca de leão, porque olha o que vai acontecer no verso 4, 3 e 4. O dragão deu-lhe o seu poder. Meus irmãos, você e eu conseguimos entender aqui, o dragão deu-lhe o seu poder, além deste homem ser um homem muito inteligente, capaz e poderoso, o próprio Satanás lhe dará o seu poder de engano. Então o anticristo manipulará as massas com a própria inteligência de um anjo decaído nunca igualado. O anjo mais poderoso descrito na Escritura, fora dos céus. Esse próprio anjo, chamado aqui dragão, dará instrumentos, ao anticristo
com a sua poderosa inteligência, com a sua poderosa capacidade. Olha o versículo a seguir, verso 3. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. No versículo 3 diz que ele terá uma enfermidade mortal, e que essa enfermidade mortal será curada. E sendo essa enfermidade curada, toda a terra se maravilhará após ele. Irmãos, eu acho que vocês já devem ter lido, né? Que o presidente Bolsonaro foi apontado por alguns sites doentes, coitados, como anticristo. Eu não quero fazer defesa nenhuma Bolsonaro, por favor. Mas eu li isso hoje. Ele foi apontado como o anticristo. Escreve aí no Google, você vai ver as imagenzinhas. Olha onde chega o desespero das pessoas para semearem ódio, para semearem medo, para semearem mentiras, né? Não estou querendo defender o Bolsonaro, só quero dizer o seguinte: o Obama já foi relatado como anticristo em dezenas de vezes. Bill Clinton, o Papa João Paulo II. Como eu escutei as pessoas afirmando que o Papa João Paulo II era o anticristo. Papa Bento XVI, anticristo na boca de muitos. Esse Francisco está aí, queridos. Este também é apontado como anticristo. Por último agora, Jair Bolsonaro de anticristo. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara para os irmãos. Outros também serão chamados de anticristo. Hitler era chamado de anticristo na década de 40. Stalin, o ditador comunista, também foi chamado de anticristo na década de 60, não, melhor, perdão, morreu em 54, 50 e 40. O que eu quero lembrar aos irmãos nesse momento é que não adianta você virar e falar assim, fulano é o anticristo, porque para ele ser o anticristo, ele tem que ter todo o poder de Satanás, ele tem que ter um governo mundial e as nações se maravilharem dele. Eu acho que o Hitler não conseguiu agradar a todas as nações, Stalin muito menos, Clinton muito menos, Obama muito menos, e muito menos ainda o presidente do Brasil. Irmãos, prosseguindo, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, nesse momento agora, eu gostaria de enfatizar o que ele fará. Meus amados irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Ele arquitetará um acordo com várias nações. E entre essas nações, porque o seu governo mundial será marcado por paz, segurança e prosperidade no início dele. Se os irmãos voltarem a Apocalipse capítulo 6, versículo 1, pode mexer na sua Bíblia para você acompanhar comigo, que quando se abriu, versículo 2, quando se abriu o primeiro selo, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso, e para vencer. Este é o anticristo. Foi-lhe dado um arco. Arco fala de arma de longo alcance. Foi-lhe dado uma coroa, quer dizer, rei, poder, domínio. Saiu vitorioso. Ele já saiu vitorioso. Então o seu reino já começa com paz. O seu reino já começa com prosperidade. A vida vai melhorar no início do anticristo, minha irmã. Ao começo da grande tribulação. A vida vai melhorar. E ele depois sai para vencer, porque aí já mostra as suas ambições conquistadoras. E nesses 7 anos, pastor, onde diz isso? Daniel, capítulo 7, verso 24. Ele fará um concerto por 7 anos. E esse concerto que ele fará, 7 anos, esse concerto que ele fará, será com todas as nações que o quiserem, mas principalmente com Israel. Esse Israel que nega que Jesus é o Cristo. Esse Israel que 1 João 2,22 diz que tem o espírito do anticristo. Porque todo aquele que nega que Jesus é o Cristo tem o espírito do anticristo.
Sim, sim. Vamos chegar ali. Pastor, se são 7 anos, são 84 meses, por que aqui falou 42? Estou chegando aí, estou chegando aí. Então, o anticristo, ele terá um pacto de 7 anos com várias nações. Agora, com Israel, esse pacto será quebrado aos 42 meses. Esses 1260 dias, esses 42 meses, esses 3 anos e meio, aproximadamente na metade, ele vai quebrar o pacto com Israel e vai invadir e profanar o templo que será reconstruído em Israel. E Israel passará a sofrer as piores perseguições da sua história, de toda a sua história. E a história do povo judeu é uma história muito sofrida, é uma história muito marcante. Deus ama Israel. Israel precisa amar a Deus também. E então o anticristo, ali na metade do seu governo de 7 anos, ele terá pactos rompidos, máscaras retiradas, ele se mostrará mais verdadeiramente quão endemoniado é, perseguirá os deixados para trás com muito mais violência. Aqueles que se negam a receber o sinal do anticristo, aqueles que confessam Jesus como Salvador, aqueles que retornam para a fé, esses são perseguidos e martirizados. Aqueles que acreditam na pregação dos 144 mil, aqueles que se arrependem pela pregação das 2 testemunhas, aqueles que se arrependem pela pregação do anjo que trará o evangelho eterno. Apocalipse capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Aqueles que se arrependerem por tudo isso, eles serão martirizados, eles serão perseguidos. Nós precisamos entender, irmãos. Peça a Deus para ungir os seus olhos e você enxergar as estratégias de Satanás para nos impedir de um crescimento espiritual frutífero. Eu duvido que o diabo não se preocupa em atrapalhar o seu crescimento espiritual, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja onde você viver. Se você respira, o inimigo se preocupa em impedir que você transborde Jesus. Mas ao mesmo tempo que ele combate a sua vida, ele também organiza o mundo para o anticristo. Porque o anticristo virá. O anticristo virá. Se você puder ler comigo Daniel capítulo 11, verso 36. Daniel capítulo 11, verso 36. Diz assim: Este rei fará conforme a sua vontade. Levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Irmão, reparou que eu li que ele será próspero? O reino do anticristo, quando começar, será muito próspero. O mundo será próspero, até que se toque as trombetas, até que sejam abertos os selos número 4 e 5. Porque depois que os selos número 4 e 5 forem abertos, depois que a primeira trombeta tocar, ele não vai ter mais condição de ter paz nessa terra, porque a terra começará a ser devastadoramente atingida por corpos celestes, por milhares de meteoros, por terremotos avassaladores, por anjos destruidores, e não haverá paz para o anticristo. Todavia, ele continuará blasfemo, blasfemador, e levará muitos a tal. Porém, o mundo já estará não mais próspero. Não mais próspero. Tudo bem? Então, só recapitulando, irmãos, nós já estamos na última hora. Me ajude que eu esqueci, meu irmão, por favor. A igreja já subiu, já estamos na última hora. A apostasia está aí gritando aos seus ouvidos. O avivamento está aí gritando aos seus ouvidos. Quem quiser servir a Deus pode e conseguirá. O arrebatamento levou a igreja embora. O anticristo se manifesta. Quem o detém? O Espírito Santo na terra. Quando será retirado da igreja? Só Jesus sabe. Então o anticristo pode estar vivo, pastor Eduardo? Se o arrebatamento for agora, ele tem que estar vivo.
Porque imediatamente após o arrebatamento, o anticristo sairá vitorioso para vencer, começará o seu reino de prosperidade. E esse reino de prosperidade durará em torno de 40 a 42 meses. Talvez, irmãos, a partir do segundo ano, ninguém pode afirmar isso, muito menos eu, mas apenas uma hipótese, a partir do segundo ano já não é mais tão próspero. Mas aqui está dizendo, né, e eu creio no texto, o texto é fiel, o texto é verdadeiro, aqui está dizendo que deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Pastor, pergunta fizeram aqui se o anticristo tem a possibilidade de ser judeu, porque para o povo israelita aceitá-lo, ele poderia ser judeu, sim? Ou nada a ver, ou aceitar um outro. É uma, quem fez para eu agradecer? Irmã Débora. Ô, irmã Débora, Esposo Paulinho. Paz do Senhor, irmã Débora, obrigado pela pergunta. Irmã, o anticristo pode ser um judeu, pode ser um italiano, pode ser um americano. Não é necessário que ele seja judeu. Ah, mas como é que eles vão aceitar o anticristo? Presumo que nós viveremos uma epidemia mundial. Presumo que ele não será aceito, ele será solicitado. Presumo que o anticristo, quando vier, será aclamado, adorado. Eles falam que ele vai vir do norte, da terra vermelha. Inclusive, eu gostaria então de comentar um pouquinho sobre as indicações proféticas de suas origens. Podemos? Então, vamos lá, irmãos? Vamos ver indicações proféticas de onde ele poderia surgir? Ok. Vamos ler Daniel? Vamos então, livro do profeta Daniel. Aleluias. Capítulo 7, por favor. Vamos a Daniel, vai folheando a Bíblia, essa Bíblia sua toda marcada, das páginas envelhecidas, não é verdade, irmão? Já lida, relida, amada, oh, aleluias. Daniel, capítulo 7, por favor, versículo 24. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Observe então, se você ler o verso 23, fala do Império Romano. Verso 23 fala do Império Romano. No verso 24 diz que daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Lembra dos 10 chifres? Pastor, mas Daniel foi escrito em 700 a.C. aproximadamente, ali, né? 700, no entanto, seria 500, 600 a.C. E João foi escrito 100 depois de Cristo, 90 alguma coisa. E por que bate? Porque os dois são instrumentos do autor. O autor é o mesmo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é verdade. A Bíblia é Deus falando. A Bíblia é sagrada. Você tem a tradução para o português, mas ela foi inspirada no grego, no aramaico e no hebraico. Ela foi inspirada pelo próprio Deus. E eu amo muito um versículo que diz assim: a profecia não foi produzida por vontade de homem algum. Eu sou historiador de ofício, minha profissão. Eu fico assustado quando os teólogos querem humanizar a Bíblia e dizem Paulo escreveu. Porque Paulo estava preocupado com a Galácia do Norte, e então ele, preocupado com a Galácia do Norte, ele escreveu no capítulo 1. Eu ouço isso, ou leio isso, e digo, do que você está falando? A Bíblia é inspirada por Deus. Paulo é escritor sem ser autor. Nenhuma preocupação de ninguém fez nada, porque não foi produzido por vontade de homem algum. A Bíblia tem 1189 capítulos. E todos eles são inspirados por Deus. Creia na Bíblia. Viva a Bíblia. Busque a Bíblia. Meus amados, então, daquele mesmo reino é o Império Romano. O Império Romano, ele abarca o norte da África, ele abarca um pedacinho do Oriente Médio, ele abarca a Europa. Por isso, presumimos que o anticristo virá desse conjunto de nações. E isso também, esse conjunto de nações que habita esse território.
ali norte da África, vai ser muito amigo dos muçulmanos, pegar uma Europa restabelecida pós-coronavírus, porque depois do coronavírus o mundo será outro. Eu digo isso aos irmãos com um olhar profético. Ah, pastor, por que o mundo será outro? Porque entre 1976, eu serei muito breve nesse interregno, por favor, para não confundir ninguém. Entre 76 a 2020, o sistema produtivo mundial caminhou com as zonas de exportação da China, as ZEEs criadas por Deng Xiaoping. 78, na verdade. 76 morre o mal, né? 78. Então, a dependência da China, oficina do mundo, com salário de 25 centavos, com proibição de greve, com exploração, com poluição ambiental desenfreada, com alta lucratividade, com super exploração do trabalho, isso vai mudar. Porque a Europa e os Estados Unidos não querem mais essa dependência industrial, essa dependência produtiva dos mercados indianos e chineses para uma eventual situação de uma nova epidemia ou de uma guerra química, uma guerra biológica. Por isso, a Europa vai voltar ao protagonismo ou se não voltar ao protagonismo, nessa nova ordem econômica internacional pós-corona, ela voltará a um papel muito mais forte do que ela já teve. E quem são os Estados Unidos? Os Estados Unidos são grandes e poderosos interesses europeus. Por isso, meus amados irmãos, após o corona, nos próximos 3, 4, 5 anos, organizar-se-á o mundo de tal maneira que a região do antigo Império Romano terá um papel muito mais proeminente nas relações produtivas internacionais. Não que a China vai se tornar pequena, não, ela cresceu tanto que ela não vai diminuir tanto, mas ela terá rivais europeus diferentes do que ela encontrou agora. Mais precisamente, potências europeias aliadas aos Estados Unidos reorganizando a capacidade produtiva em função dos seus interesses estratégicos. Isso vai trazer a profecia do anticristo de uma forma muito real, porque naquele mesmo reino, ou seja, o anticristo surgirá a partir de uma Europa, norte da África, daquela região do Império Romano, organizado de uma forma muito mais eficiente economicamente do que hoje. Está dizendo como isso está aqui, naquele mesmo reino. Mas a interpretação é certeza Absoluta, porque esse reino é o Império Romano. Então, daquele mesmo reino, quer dizer o Império Romano, surgirão 10 potências, e essas 10 potências vão dar subsídio a um líder poderoso. não pode ser brasileiro. Se ele for apoiado pelas 10 potências emergentes desse antigo Império Romano, ele pode ser até sul-coreano. O que eu preciso que a igreja entenda é que ele será substancialmente aprovado por causa desses 10 apoios, sendo que ele vai destruir 3 e prevalecer com 7. Este é um grande e poderoso homem. Ah, pastor, o anticristo pode vir do Brasil. Sem o apoio das 10 nações, a profecia não está cumprida. Então, se surgisse hoje, vamos fazer essa brincadeira espiritual aqui. Se surgisse agora, irmã Alessandra, um homem que dissesse: eu sou o anticristo e quero governar o mundo, e ele fosse da Guatemala, qual pergunta eu faria a ele? Quem está com você? Exatamente. Quem são as 10 nações que te apoiam? O poder que ele tem de Ah, muito bem. E aí, a nossa princesa esposa do João Paulo, que fez a pergunta, e aí vem a questão dele não precisar ser simpático. É bom ser simpático, eu também acredito que ele será bem simpático, mas ele nem vai precisar tanto, porque o mundo que o aclamará é um mundo que estará de joelhos, né? Por alguma coisa. Isso o corona nos mostrou. Muito bem, amém? Então vamos avançar para concluir, já é hora de terminar, meus irmãos, já está avançando aqui. Eu gostaria que os irmãos não esquecessem, segundo João 1,7, que diz que
o espírito do anticristo está trabalhando em todas as pessoas que não acreditam que Jesus veio em carne, gostaria também que os irmãos lembrassem que ele é chamado homem da iniquidade, homem do pecado, chifre pequeno, né? Daniel 7:8, o príncipe que há de vir, né? O poder dele é muito grande, muito grande. Que ele será revelado após o arrebatamento da igreja, porque ele detém a igreja a ser arrebatada, não que ele segura a igreja, ele não está preparado para o tempo da igreja. Logo em seguida, ele vai assumir um governo próspero, como Daniel profetizou e como João profetizou, e Paulo profetizou, paz e segurança. Mas esse governo próspero será falso, enganador e desmascarado, talvez 2 anos, 3 anos após. O reino do anticristo será um reino marcado pelo falso profeta, realizando grandes sinais e maravilhas. Porque eu gostaria... Podemos, o irmão Alessandro está sugerindo falar do falso profeta terça que vem. Podemos, e também nós aproveitarmos para vermos o fim do anticristo. Qual é o fim do anticristo? No Armagedon, ele será lançado, ele e o falso profeta vão inaugurar o lago de fogo. Pastor, você está delirando? Ô meu irmão, vamos ler o texto. O anticristo vai inaugurar o lago de fogo? Vai inaugurar o lago de fogo. Pastor, me prova na Bíblia. Ô meu filho, eu te ajudo. Vem cá, vem, vamos ler. Olha só. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. A besta foi presa, e com ela o falso profeta. Então quem é essa besta? O anticristo. Que diante dela fizera sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Vou ler devagar. Esses 2 foram lançados vivos no lago ardente de fogo e enxofre. Os 2 foram lançados vivos no lago ardente de fogo e enxofre. Então ele vai ser lançado no Geena. Isso vai acontecer no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, quando ele vai destruir Israel definitivamente, e o Senhor Jesus desce com a sua igreja glorificada, e a espada da sua boca, ela é suficiente para destruir e para vencer os exércitos inimigos de Deus. Pastor, pode falar de novo assim, porque às vezes as pessoas perguntam assim, como será? Eu acho importante repetir aqueles atributos, por aqueles primeiros atributos, você de cara já entende que no momento não tem nenhum homem com esses atributos. Sim. E também ficar adivinhando quem vai ser o anticristo é perda de tempo. Faz o seguinte, irmão, viva a vida relaxada. Tenta contar pelo menos uma mentira por semana. Conte uma mentirinha por semana. Assiste uns filmes cheio de ódio, cheio de pornografia. Por favor, brigue com a sua mulher todo dia. Quando você vê ela de manhã, você arruma uma confusão com ela. Todo dia briga com ela. Por favor. E vai para a igreja de cara lavada. Vai para a igreja de cara lavada. Conta mentira no emprego, irmão. Engana os outros. E você vai conhecer ele ao vivo. De coração. Fala mal. Se você não quiser mentir, fala mal de alguém. Todo dia, escolhe alguém para você falar mal. Você vai ficar tranquilo. Vai conhecer. Aí quando você conhecer ele, pega autógrafo. Amém? Tira selfie com ele, posta no Instagram dele. Os atributos, você pode repetir, por favor? Vamos ver os atributos, queridos, do anticristo? Olha, aí é importante conferir no texto, tá, querido? Olha, primeiramente, Daniel capítulo 11, verso 36. Daniel capítulo 11, versículo 36. Vamos lá, Daniel 11, 36. Diz assim, Daniel 11, 36. Este rei fará conforme a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito.
Então, primeiramente, ele é inimigo de tudo o que se apresenta como Deus. E ele tem um ódio mortal de nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, Jeová. Ele tem um ódio mortal. E ele vai se levantar contra esse Deus. Ele tem poder para isso. Muito. Se você for lá em Apocalipse, capítulo 13, nós vamos ver outras características. E viu uma de suas cabeças com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então ele terá uma doença mortal, ou morrerá, e será ressuscitado. E todos então dirão, que isto esse homem realmente é o que disse. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então o dragão dará à besta o seu poder, o seu trono, o seu grande poderio. O anticristo é alguém que receberá o poder do anjo mais poderoso fora do céu. E aí todos vão crer na religião dele, né? Porque a religião dele é melhor que todas as outras. E ele vai convencer as pessoas disso, naquele momento. E se eu puder ainda encerrar, antes de encerrar, ler com você 1 João 2, que é mais uma característica muito necessária, versículo 18 e verso 22, eu preciso que você entenda para explicar para alguém isso. 1 João capítulo 2 diz assim, versículo 18, filhinhos, é já a última hora. Filhinho, é já a última hora. E como ouviste que tem o anticristo, também agora muitos são anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Aí vem aqui no 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo é esse mesmo. Então aqui está dizendo que todos os povos da terra que negam que Jesus é o Cristo estão no poder do anticristo. Todas as pessoas. Aí eu vou piorar. Todas as pessoas que negam que Jesus é o Cristo estão na vibe do anticristo. Estão sob a influência de espíritos anticristos. E aqueles que contam mentiras. Tem pessoas que acham que mentira é coisa normal. Mentira é coisa normal. Ah, eu tenho que contar essa mentira porque na minha empresa... Eu quero te avisar uma coisa importante. Mentira é normal? É normal. Então por que a mentira é o único pecado que está nas 3 listas de Apocalipse? É o único pecado que está nas 3 listas de Apocalipse. Nas 3. Nem idolatria está nas 3. Nem adultério está nas 3. Nem homicídio está nas 3. Mas mentira está nas 3. Então quando a pessoa conta mentirinha para ninguém saber, ele se amaldiçoou. Ele está dizendo ao diabo, eu quero ser teu filho. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. O pai da mentira. E aí eu vou ler agora um dos versículos mais difíceis, que é o 1:7. 1:7. 2 João 1:7. Que fala do anticristo. Já muitos mentirosos estão no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse é o enganador anticristo. O anticristo ele não confessa que Jesus é Deus, e o anticristo não confessa que Jesus é o verbo encarnado. Por isso que eu tenho muita pena do judeu e do muçulmano. Eu tenho muita pena deles. Por isso que eu tenho muito amor por eles. E eu imploro a Deus que use as pessoas para ajudar outros que nasceram em culturas capazes de se gloriarem, de negarem que Jesus é o Cristo e de negar que o Verbo se fez carne em Jesus Cristo. Eles são capazes de negar isso. Eles aprenderam isso na escola, no lar, na família, na religião. E nós, com amor e misericórdia, somos a esperança para que seus olhos se abram e para que eles creiam e sejam salvos. Quem crê em Jesus será salvo. Irmãos, nós vamos concluir aqui. A vida do anticristo vai ser muito difícil. Na próxima semana, nós falaremos sobre o falso profeta. Prometo aos irmãos que será mais curto, até porque o falso profeta não tem tanto assunto, né? E a irmã Meire Ellen Pereira. Eu estava respondendo, ela perguntou
sobre a morte trancada. A morte será trancada. Aí eu falei quando tá nos outros vídeos passados Tem a quinta trombeta. A quinta trombeta, ela nos traz, se eu não me engano, Apocalipse capítulo 8, não confira lá, nos traz a revelação da obstaculização da morte por 5 meses. A morte será impedida de agir por 5 meses. E nesse período, anjos terríveis, monstros terríveis, mastigarão pessoas que têm o sinal da besta. Eu vi alguns vídeos antes. Sim, eu não sei se é o da semana passada ou retrasada. 2 semanas. A Débora também fez sobre o cálculo da besta, do número, fala que também tem nos vídeos Da anteriores. semana passada, isso. É, de semana passada. Eu posso encerrar com isso, porque é rápido. Se você ler Apocalipse 13, verso 17 e 18, você vê que 666 não é o número da besta. Podemos encerrar com essa leitura, para ninguém ter dúvida? Vamos encerrar aqui. Apocalipse capítulo 13, versículo 17 e 18. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Calcule. Então está dizendo, calcule o número da besta. Aí dá 2 pistas. É um enigma, uma charada. A primeira pista é o número de homem. A segunda pista, 666. Então, não perca tempo com isso também. Espera a hora certa que você vai ver o sinal. E meu filho? Espera a hora certa, você vai ver o sinal. Agora, aqueles... Não para a irmã que perguntou, mas para todos que estão... Essa pergunta ela é geral. Agora, meus amados, de coração vos digo, Jesus está voltando. Vamos subir. Um outro ponto muito importante. Não importa qual é a sua crença sobre a volta de Jesus. Se você crê que vai voltar antes da grande tribulação, se você crê que vai voltar no meio ou no final. O que importa para mim é você estar preparado para o arrebatamento. Porque quem está preparado para o arrebatamento não entra na grande tribulação. Então, filho, fica preparado para o arrebatamento. O Senhor vai te livrar da ira futura. Seguir a Bíblia Sagrada é o caminho do arrebatamento. Muito obrigado. Aleluia. Não haverá um louvor no final, porque eu acho que eu passei do horário. Sim. Aleluia. Então, irmãos, quero pedir desculpa, tá? E quero fazer um apelo. Eu estou desconfiado que tem gente me ouvindo lá nos Estados Unidos. De Uberlândia. A irmã de Uberlândia. São Paulo, meus primos ali em São Paulo. Bahia, muita gente de Bahia, Minas. Piauí, Joaquim está aí. Lá atrás eu vi o nomezinho dele. Então eu gostaria nesse momento, Vila Velha, né, terra do Corona, eu gostaria de nesse momento perguntar a você: Jesus tem espaço na sua vida hoje? Você pode voltar para Jesus agora? Você pode começar uma nova vida com o Senhor Jesus? Você pode agora aceitar a Ele como o único Salvador da sua vida? Eu tenho certeza que eu não tenho poder nenhum para te ajudar, mas eu tenho certeza que o Senhor tem todo o poder para te ajudar. Aleluia. E eu queria orar com você agora. Senhor Deus, eu clamo o poder do Teu sangue nesse momento sobre a nossa vida. E essa pessoa sincera, verdadeira, segurando esse celular ou não, ela está orando comigo pedindo perdão dos seus pecados. O fardo está muito pesado, Senhor. Não conseguimos carregar. Senhor, tira esse fardo pesado, essa vida aflita, esse coração que só sente dor, esse corpo que só sente dor, Senhor. Dá para esse corpo a Tua paz, dá para esse corpo a Tua salvação, dá para esse corpo a transformação verdadeira. Escreve o Seu nome agora no livro da vida, Senhor. Olha essa mulher sincera, este homem sincero, esse jovem, Deus, esse jovem sincero que está orando agora. Clamamos a Ti, Senhor. Faz agora a salvação, em nome de Jesus. Amém.
Querido, você que voltou para Jesus agora, aleluia, vá para a casa do Senhor, continue servindo a Deus, cresça no Espírito Santo. Se você tiver dúvidas pela sua fé, deixa nos comentários as perguntas, a irmã Rebeca vai responder todas. E o mais importante, irmãos, é nós estarmos prontos para o arrebatamento. Então, semana que vem, nós vamos falar do falso profeta e do fim dos dois. Aí fala do relacionamento deles. Amém? Amém. Vamos orar? O amor